Fredo, boas pautas. Mercenário, boa noite com suas palavras de sete sobre a solução econômica do nosso país. Sabe qual? Te digo. Claro. Equacionar os problemas fiscais que o Brasil tem. Obviamente, atribuição do governo. De quais maneiras? Quero eu aqui dizer. Investindo em educação, em informação. Sabe para quê? Para que a sociedade leia e compreenda a construção do problema, antes de falar bobagens inverídicas na internet. Isso é muito importante, viu? Isso é importantíssimo, você ter conhecimento para você, naturalmente, versar sobre questões mais polêmicas com propriedade. É isso que tem que acontecer. Infelizmente, não é essa o que acontece, não é essa a solução, tá? Então, eu queria dizer a você que o problema está lá no Congresso Nacional, que vive sendo hipócrita em todos os governos, inclusive no governo que antecedeu o de agora. Importante que se diga, o ministro anterior sofreu muito com isso também. O Congresso, de maneira hipócrita, fala muito na pauta fiscal, mas vive criando, entenda isso, vive criando problemas fiscais para o país. Por exemplo, essa história da desoneração é um deles. Tem setores aí que estão desonerados há muito tempo. Isso cria um equilíbrio que permite o entendimento de que não existe justiça no país. Desonerações de impostos que por toda uma vida acontecem. Quando alguém quer acabar com essa merda, sabe o que acontece? Te explico. O próprio Congresso vai obstar. Aí tem que levar lá para o Supremo. Quando leva lá para o Supremo, depois dizem que o Supremo é que determina tudo no país, como agora, por exemplo, essa história do OF que foi parar lá. Você entendeu? Então, são governos que vão entrar, gente, e que não vão governar nunca, porque quem governa é senador e deputado. E vocês não entendem isso, sabe? Os vereadores. Vocês acham que é o cara que está lá sentado na cadeira ilustre que não manda nada. O Lula não manda nada, o Bolsonaro não manda nada, nunca mandou em nada. Não tem ninguém que manda. O que manda, meu amigo, é o companheiro lá, deputado, que faz o governo de refém. E vocês não aceitam isso, cara. Os caras não abrem mão das emendas e ficam falando de maneira hipócrita aí sobre pauta fiscal. Você chegar para o deputado e discutir com ele sobre a área fiscal do governo é uma brincadeira. O deputado chegar na televisão e dizer assim: o governo tem que aprimorar as suas decisões na área fiscal. O governo tem que, ao invés de criar mais imposto, ele tem que cortar. Isso é uma brincadeira, falar isso de qualquer governo. Ninguém vai fazer isso, entendeu? Ninguém. Então o problema está em nós mesmos. Não em mim diretamente, mas como eu faço parte da sociedade, eu quero dizer aqui, o problema está, porque eu não voto para deputado, não adianta. O problema está onde? Está na própria sociedade que põe esses caras lá. E aí, cara, não adianta. Ah, Gil está defendendo o governo, falava isso também no governo Bolsonaro. Pô, esse cetrão aí. Mas aí o que acontece? Na época, eu era o fascista, defensor do Bolsonaro. Agora que eu falo a mesma coisa, eu sou defensor do Lula, entendeu? E o cara não consegue entender que a merda toda está lá no Congresso. O cara não aceita isso, porque a vida do brasileiro é sempre criticar quem está lá no poder, na cadeira mais alta. Sempre. A vida do brasileiro é essa. Infelizmente. Era a vez da direita, é a vez da direita agora de criticar, e antes era a vez da esquerda. O cara vive, mas ele vive votando no deputado que recebe o voto dele, porque o cara encontra com alguém ali na esquina da urna, do lugar onde ele vota, da sessão eleitoral dele, e diz assim: tem alguém aí para votar? Você tem deputado já? Então vota aqui. Não tinha candidato mesmo, votei, vota num ladrão, vota num cara que continua a perpetuar exatamente esse ciclo vicioso que o país vive de ser dominado pelo Congresso Nacional.
Então, continuem se preocupando aí com os cargos majoritários, ao invés de se preocuparem com as formiguinhas daninhas que são nefastas e que, de fato, destroem toda a floresta. Continuem assim. Continuem dessa maneira. Porque tá uma merda. Tá realmente uma merda. Enfim, vambora. Vamos lá, deixa esse like aí, meu filho, se inscreva aí no canal. Esse like aí é muito importante para você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, tomar parte aí dos nossos debates. Vambora. Companheiro Fábio Gladiador, já perdeu suas amizades por causa dessa sua opinião política? Ninguém, nunca, nunca, sempre foi um cara respeitadíssimo e nunca ninguém deixou de me seguir aí por isso. Por mais que o cara diga aí, nunca. Sempre fui respeitado por todo mundo, até porque eu tô certo, cara. Eu tô certo, não tô falando mal de ninguém que não tenha que ser falado mal. Tô falando mal de um grupo de pessoas que realmente atrasam a nossa história, que poderia ser muito importante de desenvolvimento. Mas quem é que põe? Jabuti não sobe em árvore. Quem é que põe o jabuti lá? Quem põe o jabuti lá sou eu, né? Eu, o eleitor. E o cara não percebe isso. Pô, foda. Vambora. Companheiro aí, cara, Ricardo Soares Gil para o Ministério da Economia, porra nenhuma. Tu acha que eu ia conseguir negociar com esses caras aí? Tá louco? Eu ia negociar nunca com esses caras. Deus me livre. Eu, hein? Não ia nunca. Tá louco. Tá louco, nunca eu negociar com esses caras aí. Pô, os caras, o governo é refém disso, cara. Todo governo é refém, viu? Todo lugar todo governo vai entrar aí, o cara de direita aí, quem vai entrar aí? Sei lá, entra lá, o cara é refém de novo. O nego aí, quem reclama mais aí nas lives, nas redes, são as pessoas de direita, né? Eles reclamam pra caramba. Mas eu quero te dizer o seguinte. Então, o Bolsonaro, quando assumiu o poder, em 2019, ele disse que jamais iria negociar com o Centrão. Que ele não ia negociar. Lembra disso que ele falava? Não vou negociar com essa classe espúria, o cacete. Caiu na mão de quem? Caiu na mão de quem? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Vai sempre cair na mão desses caras. Não tem jeito. Cai sempre na mão dos caras. Entendeu? É foda, mano. Vambora. Companheiro aí, Gil Caloteiro, aí tá o Dauan. Paulo Guedes não fez um mau trabalho, deixou superávit nada, cara. Não deixou nada. Você está enganado. Tinha uma bomba de precatório aí para pagar. Na verdade, para poder obter o resultado fiscal, todo governo faz isso. Empurra tudo para o ano seguinte. Caramba, deixou uma bomba. Aumentaram ali o Bolsa Família, e tem que aumentar mesmo, tá certo. Aumentou para poder cabalar os votos ali. Pô, tem que se informar, cara. É tudo sempre a mesma coisa, todo mundo faz a mesma coisa. Vocês não acreditam no que eu falo. A mesma coisa. Bolsa Família, Lucão? Pô, Bolsa Família é um programa que, se bem administrado, meu amigo, ele precisa existir. Claro que precisa existir, entendeu? Agora, se bem administrado, né? Ô, Paulo Guedes é um, cara. Paulo Guedes, pô, malandro, ele tinha inimigo pra cacete dentro do próprio governo. Dentro do próprio governo. Pô, sofreu pra caramba ali. Puta que pariu, cara. Caralho. E ele sempre era voto vencido, né? O Bolsonaro nunca fazia aquilo que ele queria. O ministro mais leal a ele foi o Paulo Guedes, cara. O mais leal a ele foi o Paulo Guedes. E nunca, nunca o que o Paulo Guedes dizia acontecia. Nunca. Porque o Paulo Guedes era técnico, ele não era político. Então tinha os ministros políticos.
Nunca, nunca. E foi o único que não falou nada dele. O único.